Bem, meus irmãos, novamente a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, abrir a palavra de Deus comigo, no livro do escriba Esdras, aonde nós continuaremos no capítulo 5 e na semana que vem no capítulo 6, a mesma mensagem, continuando a série em Esdras, e aprendendo com Esdras esta lição que ele trouxe para registrar ao povo que voltava do cativeiro babilônico. À luz da misericordiosa soberania de Deus, o povo da aliança é conclamado a uma vida de consagração. Esta lição, meus irmãos, da carta toda, não serve apenas para o povo da época de Esdras. Ele não faz o registro de crônicas e do seu livro com seu nome para apenas o povo da sua época, mas para que ficasse para a posteridade, para nós também, o registro daquilo que o Senhor soberanamente fez sobre o seu povo. Porque podem existir, meus irmãos, e na verdade, deixa eu mudar, certamente existirão circunstâncias nas nossas vidas, na sua vida, em que lembrar-nos da soberania de Deus, lembrar-nos do controle do Senhor, é importantíssimo. Este povo havia vindo da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro, ou cativo. Então ele precisa ser assegurado, precisa ser confirmado este povo que Deus não perdeu o controle do trem da história. Que Deus estava indo muito bem no reinado de alguns reis de Israel, de Judá, e agora a coisa descarrilhou. Não, Deus está no controle. Nas duas últimas mensagens nós avaliamos como que oposições influenciaram para que este povo parasse a construção do templo. Isso reflete para nós, meus irmãos, como que mesmo Deus estando no controle, as más decisões, as decisões equivocadas que nós tomamos, podem sim atrapalhar aquilo que Deus gostaria que fosse o ideal para a vida do seu povo. O que Deus havia planejado, meus irmãos? O povo vem da Babilônia, vai, constrói o templo, reconstrói a cidade, constrói muro e somos felizes para sempre. Acabou. É o que Deus tinha planejado. Mas no meio do caminho, meus irmãos, entra o que? A mão do homem. Porém, meus irmãos, hoje nós vamos ver que Deus não permite que os nossos descaminhos interrompam, cancelem aquilo, a vereda, o caminho que Ele planejou para o seu povo. Isso para nós, meus irmãos, é um grande consolo, porque responde-nos aquela velha pergunta, né? Se você tivesse uma máquina do tempo, você voltaria lá e mudaria isso. O Deus que nos escolheu, o Deus que pela sua misericórdia nos chamou, Ele o fez apesar dos atalhos e dos lugares íngremes e das picadas que nós passamos enquanto Ele estava fazendo para nós um caminho muito melhor. E é isso que Esdras está mostrando para o seu povo. No texto de hoje, meus irmãos, no capítulo 5, que nós vamos ver a continuação do capítulo 6, Esdras vai nos mostrar a seguinte grande lição, a grande ideia. O compromisso com a restauração se renova diante da intervenção de Deus. O compromisso, pode passar a próxima, depois a gente volta aí. O compromisso com a restauração se renova diante da intervenção de Deus. O quadro que estava projetado lá, a gente viu semana passada, eu trouxe de novo, para que você não perca o fio da meada por causa daquilo que Esdras faz no capítulo 4. Volta lá agora, sim, dá ré. Como nós vimos na semana passada, meus irmãos, no capítulo 4, nós vamos encontrar um parênteses, aonde Esdras, do versículo 1 até o versículo 5, ele está narrando como que a interrupção da construção do templo ocorreu. Depois do versículo 6 até o final, quase, versículo 23, ele vai falar como que houve a interrupção da fortificação da cidade e da construção do muro.
Duas interrupções diferentes, em épocas de reis diferentes. Você tem inclusive ali, na época de Xerxes, no finalzinho, a acusação contra o Judá. E depois você tem na época de Artaxerxes a outra interrupção do versículo 7 até o versículo 23. O texto que nós vamos ler hoje vai tratar de um tempo anterior na história dessas interrupções. O tempo onde o templo havia sido começado a ser erguido, mas foi interrompido. Esse quadro eu coloquei na nossa página, se você quiser olhar lá com mais calma, como prometido, promessa é dívida, está lá, onde nós vamos encontrar exatamente isso. A retomada da construção do templo na época de Dario, ano 521, está ali, a reconstrução do templo é recomeçada, Esdras não é Z, é D, Esdras 5 e 6, na época também da profecia de Ageu e Zacarias. Isso dito, agora sim, pode dar mais um clique, deixa o quadro em branco. Vamos para o texto, irmãos, capítulo 5, abriu a sua Bíblia já? Lá nós vamos encontrar Esdras dizendo o seguinte: ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que o registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhe disse: leve estes utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Então nós vemos, meus irmãos, o povo de Deus envolvido, como nós vimos lá no começo do capítulo 3, na reconstrução do templo. O que nós lemos lá no capítulo 3?
que, sendo colocado os fundamentos, os alicerces, como diz aqui no norte, o baldrame do templo, parte da população gritava de alegria e parte lamentava e chorava. Não sabemos exatamente o motivo. Alguns acham porque os mais antigos sabiam que aquele templo não teria a grandiosidade que o templo de Salomão tinha apresentado. Mas na verdade eu acredito, meus irmãos, que eles lembraram da destruição do templo. E assim eles choravam, de certa forma, de gratidão, por saber que agora o templo iria ser reconstruído. Os mais novos, que nunca haviam visto templo algum, celebravam no final do capítulo 3. E agora, quando nós vemos, meus irmãos, no capítulo 5, nós vamos encontrar uma situação sendo consertada. O que aconteceu? Nós encontramos na profecia de Ageu e de Zacarias. Eu li dois textos, eu até mandei uma mensagem, se você pudesse ler pelo menos o de Ageu hoje, são apenas 2 capítulos. Nós encontramos, meus irmãos, que o problema que o povo está passando não é, na verdade, um problema agora ainda de proibição oficial. Na verdade, é um problema de inversão de prioridades. A nossa primeira lição da mensagem de hoje é a seguinte: a palavra do Senhor renova nosso compromisso, mudando nossas prioridades. A palavra de Deus vem através de Ageu e de Zacarias confrontar o povo, e é aonde nós nos encontramos no capítulo 5. Lá em Ageu, em especial, ele critica e ataca o povo duramente. Por quê? O povo chegou, foi para suas casas, logo depois deu atenção ao templo, começou a construir o templo, mas logo eles o abandonam, no estágio inicial de reconstrução. Para quê? Para se dedicar não à obra do Senhor, mas à obra das suas próprias casas. Eles largam a prioridade da construção do templo, que significava o símbolo da aliança com Deus, o símbolo da presença de Deus, que significava também um lugar mais completo de culto, uma vez que o altar já havia sido edificado, é verdade, o sistema do sacerdócio estava sendo restaurado, é verdade, mas o templo não havia sido construído. E eles abandonam a obra da casa do Senhor para dar prioridade às suas próprias casas. O que acontece, meus irmãos, é que a palavra do Senhor pregada por esses 2 homens vem interromper exatamente isso que está acontecendo. Quando é que eles começam a profetizar? A palavra de Deus fala que eles começam a profetizar no 2º ano do reinado de Dario, mais precisamente no 2º semestre. Ageu começa por volta de agosto e Zacarias começa por volta de outubro. Ageu profetiza rapidamente, durante 2 meses apenas, é uma profecia curta. Zacarias profetiza durante 2 anos, porque na verdade ele vai muito além do que apenas a construção do templo. E uma das coisas, meus irmãos, que eles usam para motivar o povo, para que eles compreendessem que eles não estavam fazendo uma obra apenas para si, mas para o futuro, é quando Zacarias começa a falar das profecias que estavam relacionadas àquele prédio, àquele templo que eles estavam construindo. Por exemplo, é nesse contexto desses 2 profetas que nós encontramos a famosa frase que a glória da segunda casa, na NVI, do 2º templo, será maior do que a glória da primeira. Frase essa que infelizmente se usa hoje para tudo, né? Alguém está num empreguinho, passou para um emprego melhor, olha, não se preocupe, a glória da segunda casa. Alguém está vivendo de aluguel, aí diz assim, olha, não se preocupe, Deus vai abrir a porta de você comprar sua casa própria, a glória da segunda casa. O cara está andando de fusquinha, aí comprou um Chevette mais novo, olha, está vendo só a glória da segunda casa, e assim vai. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é um atropelamento em 3º grau do texto. Por que, meus irmãos, que aquele templo mais simples? Por que aquele templo que nem de perto lembrava a glória do templo de Salomão, por que ele seria mais glorioso? Eu sei que já explicamos aqui nesta igreja por quê. Porque naquele templo, no futuro, os profetas anunciaram, o Messias entraria. E assim realmente aconteceu. Pastor, mas peraí, o templo que Jesus entrou não foi o templo de Herodes? Peraí, calma aí, não atropela não. Este mesmo templo, meus irmãos, que está sendo reconstruído aqui no capítulo 5,
anos depois, pouco antes do nascimento de Cristo, foi reformado, não reconstruído, por Herodes. Ele embelezou o templo apenas para tentar agradar o povo, uma vez que nem judeu ele era idumeu, nem direito àquele trono ele tinha. Então, uma forma de agradar o povo, o que ele fez? Ele abriu os cofres reais e embelezou o templo. E foi neste templo, o mesmo sendo construído aqui por Zorobabel, Jesua e todo o povo, que o Messias um dia entrou. Então, verdadeiramente, a glória daquele templo mais simples foi maior do que a glória mesmo do templo suntuoso, bonito, maravilhoso de Salomão. A verdade, meus irmãos, aqui é que depois de um tempo, quando nós estamos talvez animados, estamos motivados, a nossa tendência, meus irmãos, é seguir talvez a lei da termodinâmica. A gente vai diminuindo, a gente vai desanimando, a gente vai perdendo força, a gente vai perdendo calor. Se depender de mim e de você, como a gente está vendo aqui diante do povo, o compromisso com a obra vai diminuindo. E o que é que transforma, meus irmãos, um povo desanimado? O que é que transforma um povo abatido? Por quê? Porque lá no capítulo 4, que nós vimos nas últimas duas mensagens, no versículo 1 até o versículo 5, o povo havia sido atacado, o povo havia sido ofendido, oprimido pelas pessoas que estavam vivendo ao redor de Jerusalém e de Judá. E o povo, diante dessa oposição, faz aquele velho ditado: juntou a fome com a vontade de comer. Olha, a gente está querendo mesmo dar prioridade às nossas casas e as nações aqui ao redor não estão gostando muito do que a gente está fazendo, então vamos deixar o templo de lado e vamos priorizar as nossas coisas. Perceba, meus irmãos, que aqui não há uma perseguição, aqui não há ainda uma proibição oficial. Na verdade, nunca houve uma proibição oficial para que o templo não fosse construído. Os habitantes de Jerusalém, o povo de Judá, para de construir por si mesmo. Da mesma forma nós, meus irmãos, em muitos momentos da nossa vida, desanimamos. Olhamos talvez para algum tempo atrás. Talvez a gente olhe até para a nossa mocidade, os mais velhos. Para alguns anos, quando eu andava com o Senhor, em que eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu estava mais disposto. E a vida do cristão muitas vezes vai diminuindo. Sabe uma coisa, meus irmãos, que a gente pode fazer uma pesquisa, mas eu tenho certeza já da resposta? A minha vida espiritual desanima à medida que eu paro de ler e, importante a segunda parte, praticar aquilo que a palavra de Deus me fala. Durante os anos de ministério eu tenho cultivado uma pergunta que evita, às vezes, até das pessoas virem falar de algumas coisas que estão passando, porque já sabe que vou perguntar. Pastor, por que está acontecendo isso, e esse problema, e essa dificuldade, essa luta? Eu ouço, às vezes longamente, meia hora, 40 minutos. E antes de falar qualquer coisa, meus irmãos, eu preciso de um dado, para que eu possa dar um conselho apropriado. Como está a sua vida com Deus? Parece, meus irmãos, uma frase batida do velho evangelista, mas é verdade. Ou o pecado me afasta deste livro, ou este livro me afasta do pecado. É por isso, meus irmãos, que nós batemos tanto na tecla do seu devocional diário, mas não de uma maneira religiosa, não de uma maneira protocolar, de uma maneira que você marque lá, eu fiz. Mas que seja realmente algo de autoexame, de autoanálise, de você colocar a si mesmo debaixo do microscópio de Deus, de você colocar a si mesmo debaixo do exame de Deus, pelos olhos, pelas lentes da palavra de Deus. Nas palavras de Jonathan Edwards, que nós já ouvimos tantas vezes, lendo a Bíblia contra mim, para que ela possa examinar o meu coração. E durante este ano, meus irmãos, nós todos fazemos a mesma devocional, nós fomos confrontados com tantas coisas. Nós fomos confrontados
com tantas questões. Fomos confrontados com a leitura da própria palavra. Fomos confrontados com o evangelismo. Fomos confrontados com a vida de santidade. Fomos confrontados com a vida dentro do lar. Perceba, meus irmãos, que a palavra de Deus é o distintivo do que acontece com o povo de Deus aqui. Só uma mudança, só uma transformação, porque Deus levanta Ageu e Zacarias para profetizar para o povo. Vamos entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que é Deus que intervém. É Deus que diz, olha, se eu não entrar na sua história, tudo aquilo que eu havia planejado para esse povo não vai acontecer. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos a palavra do Senhor renova nosso compromisso, mudando nossas prioridades. É impressionante, meus irmãos, como que nós vivemos dias, e o irmão Sábio estava na conferência fiel agora, o tema era sobre o avivamento, vivifica-nos. O tema da conferência. E é interessante, meus irmãos, quando nós vivemos dias em que se fala tanto de avivamento. Na verdade, desde que eu era garoto, que já não faz tão pouco tempo assim. E tem se buscado o caminho do avivamento pelos números, pelo louvor. Lá no Rio de Janeiro, em um determinado bairro, uma vigília com muito louvor ficou famosa. Que é o resultado das últimas 2, 3 décadas. Nós temos mais igrejas chamadas evangélicas do que nós poderíamos sequer mencionar. É uma atrás da outra. Alguém me disse que numa rua, verdade, uma rua bem comprida, no Rio de Janeiro, existem só nela 28 igrejas diferentes. Da mais tradicional à mais neopentecostal que você puder pensar. E alguém disse, meus irmãos, essa semana uma frase que eu achei perfeita. O arrebatamento vai revelar, vai ser o melhor raio-x, o melhor exame da realidade da maioria das igrejas chamadas cristãs que se reúnem hoje. O pastor que eu mencionei agora há pouco, lá na Alemanha, disse algo bastante perturbador. 80% dos pastores da sua igreja, da sua denominação, não são convertidos. São mortos, pregando um evangelho morto para uma audiência morta. E por que, meus irmãos, nós chegamos a esse ponto? Da mesma maneira, meus irmãos, que o povo de Deus aqui, quando nós vimos lá no comecinho de Esdras, começa bem, chega do cativeiro, reconstrói o altar, está disposto a obedecer, começa a perceber que algumas pessoas não tinham linhagem comprovada, o que fazem? Não podem ser sacerdotes. Começam bem, mas rapidamente já começam a desanimar e abandonar os princípios da palavra de Deus. Meu irmão, meu desafio a você, a começar esta semana é, você tem tentado o absurdo de viver de mensagem de domingo. Você tem tentado o absurdo, a falta de lógica de tentar sobreviver diariamente na sua vida espiritual, sem vida com Deus, sem andar com Deus. Porque o resultado para o povo, no texto que nós acabamos de ler, é que eles abandonam a construção do templo diante da oposição. Mas aí, pela palavra, tudo começa a mudar. E como muda? Porque agora, meus irmãos, quando eles estão construindo o templo, os opositores, Tatenai e os seus companheiros, chegam de novo. Chegam de novo para oprimi-los. E detalhe, a construção havia ficado parada 15 anos. Deus tolerou a desobediência deles ainda há 15 anos. Então agora aquela retomada, eles voltam de novo, perguntando, quem mandou construir isso? Qual é o nome de vocês? Por que vocês estão fazendo isso daí? E o texto nos mostra, meus irmãos, que diante da oposição deles, agora a postura deles é completamente diferente.
Porque o versículo 5 diz: mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario. Eles permanecem, eles perseveram. Por quê? Será, meus irmãos, que o povo de Jerusalém tinha melhores armas agora? Será que o povo de Jerusalém ficou mais valente? Será que o povo de Jerusalém agora tinha descoberto alguma forma de negociar melhor? Ou até de chantagear aqueles povos ao redor? Qual é a diferença do texto, irmãos? A pregação de Ageu e de Zacarias. Será que a palavra de Deus, meu irmão, tem tido esse efeito na nossa vida, na sua vida? Será que a palavra de Deus tem lhe incomodado à medida que você a lê, a tomar uma postura, a fazer alguma coisa? A dizer diante dessa palavra: eu vou agir, eu vou fazer assim e assim. Eu vou evangelizar, eu vou orar, eu vou resolver aquele problema de relacionamento. Eu vou ser a pessoa que eu não estou sendo. Será que diante da palavra de Deus, meus irmãos, nós temos tido uma atitude de submissão e de simplesmente obedecer, que agora nem a oposição consegue parar a minha obediência? Porque o meu compromisso foi renovado, mudando as minhas prioridades. Agora é Deus primeiro, depois eu. Deus primeiro, a vontade dele primeiro, depois eu. E aí, meus irmãos, no versículo 6 em diante, nós encontramos a carta, que é enviada ao rei Dario. E essa carta, meus irmãos, é interessante, porque eu não sei se você percebeu na leitura, ela é mais benéfica do que prejudicial. Ela mais ajuda do que atrapalha. Aquilo que esses homens registraram foi o proverbial tiro no pé. Eu não sei se eles eram extremamente corretos, tenho lá minhas dúvidas. Eu não sei se eles eram extremamente honestos, agiam de boa fé, tenho lá minhas dúvidas, porque eles sabiam que aquele novo assentamento ia tirar deles certa autoridade. Mas o que eu acredito, meus irmãos, é que Deus dirigiu esses incrédulos, estes opositores, a escrever uma carta que, na verdade, favorecia no seu conteúdo ao povo de Deus. A nossa segunda lição, meus irmãos, é a seguinte: a fidelidade à palavra do Senhor pode ser testada pela oposição. Eles estão indo bem, mas não acabou a luta. A nossa fidelidade à palavra que Deus tem nos dado, a ordem que Ele tem nos dado, vai ser testada, vai ser comprovada pelas circunstâncias, pelo inimigo, pelo mundo, para saber se eu de verdade estou disposto a fazer aquilo pelo qual eu me dispus. Quer ver só uma coisa? Não precisa levantar a mão, não. Quantas vezes você já foi provado na segunda-feira seguinte, na semana seguinte, em algo que você ouviu no domingo na mensagem? Ou em algo que Deus falou a você no seu devocional? Fez o devocional de manhã, achou aquilo tudo muito bonito, maravilhoso, que texto lindo. Quando chegou no trabalho, na escola, você já foi testado exatamente naquela área. É interessante, meus irmãos, que muitas vezes a gente acha assim, não, é o inimigo que está se levantando para ver se... Não, meu irmão, é Deus. É Deus querendo provar já ao seu povo, e a mim e a você, em outras circunstâncias, se eu estou falando sério. Se é de verdade. Eu cresci, meus irmãos, numa época em que havia muito convite para consagração. Sabe? Eu não sei se eram pregadores frustrados porque faziam um apelo e ninguém se convertia. Aí, para não ficar vazio aqui na frente, falava assim: e quem gostaria essa noite de reconsagrar sua vida a Jesus? Aí tinha aquele pessoal que já era frequentador, já tinha uma milhagem de frequentar aqui na frente que dava para até viajar já. Sério? O meu irmão, se você levar a ver essa mensagem, era um deles.
A minha mãe tinha que falar assim, você for, vai apanhar, porque era toda hora. Ele era pequeno. Era um reconsagramento. Domingo sim, domingo não. Se o pregador fosse novo, mais conhecido, uma palavra mais diferente, aí a frente lotada. O que me incomodava, meus irmãos, é que nada mudava. Bora para o evangelismo. O pessoal que havia se reconsagrado não ia. Reunião de oração, não aparecia. Na hora de fazer o levantamento para cargos da igreja, havia muitos cargos na nossa igreja. Não estou podendo agora, estou muito ocupado. Que consagração é essa que não resulta em serviço? Que não resulta em transformação? Que não resulta em fazer alguma coisa? Em pregar o evangelho? Porque pelo andar da carruagem, meus irmãos, da consagração na frente da igreja, não precisava nem mais fazer apelo, não. Porque aquele pessoal tinha que sair e ganhar o mundo. Porque nós somos, meus irmãos, provados por Deus naquilo que nós determinamos. Senhor, eu quero lhe servir desta maneira. Pastor, o senhor tem certeza? É. Quer ver só um exemplo? Mestre, nós vamos contigo até a morte. Quem falou isso, irmãos? Pedro. Tu irás morrer por mim? Irmãos, se fosse um Jesus pós-moderno, ripoca de hoje, ele dizia assim, muito bem, Pedrão, tamo junto. Ei você, Pedrão, tá bom? Olha aí, firme aí. Jesus, meus irmãos, quando era muito de bajular, graças a Deus por isso, o que ele diz para Pedro? Tu irás morrer por mim? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, de jeito nenhum. É eu e tu, junto assim. Unha e cutícula. Nosso Deus, meus irmãos, sabe o que nós somos. Na verdade, Ele não precisa provar para mostrar a Ele, mas a nós, a nossa fragilidade. E a aprovação vem na forma desta carta. Porque à medida, meus irmãos, que veio aquela oposição daqueles povos ao redor, e o povo ficou firme, Zorobabel, Jesua disse, agora não. 15, 16 anos atrás, vocês nos colocaram desanimados, mas agora não, o povo está animado. Está aqui, ó, tem a Geu, Zacarias aqui do nosso lado, profetas do Senhor, estamos firme. Aí então a gente vai escrever para Dario, aí não. É isso que Deus quer mostrar agora. Será que eles ficam? Se agora a aprovação vier de cima? Mas o texto diz, meus irmãos, que eles permaneceram até que o relatório viesse lá do trono, viesse da parte de Dario. E o texto fala, meus irmãos, para nós, toda aquela pompa, né? O rei Dario, paz e prosperidade, e aí eles dão um relatório de que havia sido começado novamente a construção do templo do grande Deus. Não se engane. Na verdade, eles estavam apenas fazendo uma referência respeitosa, como era costume aos reis de outros povos, de outras nações. E ele diz que o povo estava reconstruído com grandes pedras, já estão fixando as vigas, eles dão um relatório do estado em que está. As paredes já se ergueram e as vigas já começaram a ser colocadas. E ainda mais ele diz que está sendo executado com diligência e apresentando rápido progresso. Você está mostrando, meus irmãos, que agora eles não estão mais impressionados com a oposição, com tudo que aconteceu. O progresso da construção está indo da maneira como deveria. E aí diz que eles perguntaram quem havia autorizado a reconstrução do templo. E pergunta também por que eles continuam construindo esse templo, apesar da oposição. Por que eles estão construindo e quem são os líderes deles. E agora, meus irmãos, começam a ver as coisas se tornando em detalhes interessantes. Qual o nome do seu líder? Deixa eu colocar aqui na carta. Aí o texto diz que a resposta foi o seguinte: somos servos do Deus dos céus e da terra. Nosso nome não importa. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. O nosso nome não é relevante. O importante é que Deus mandou construir esse templo. Quem nós somos não é a questão aqui.
A questão é quem é o nosso Deus. Sabe quem Ele é? O Deus dos céus e da terra. A afirmação, meus irmãos, a resposta que eles deram é importante porque naquele tempo era muito comum que eles departamentalizassem os deuses. Tinha o Deus da montanha, tinha o Deus do mar, tinha o Deus do deserto, tinha o Deus da mata, tinha o Deus disso, o Deus daquilo. Até mesmo na cultura greco-romana era assim, não é verdade? E que vem muito bem depois a dominar o mundo. Havia Zeus, é claro, mas havia Apolo, e havia Diana, e havia este e aquele Deus, cada um de uma área diferente. É como se fosse um presidente de seus ministérios. O nosso Deus foi a resposta deles. É o Deus de tudo. Ele é o Deus do céu, Ele é o Deus da mar, Ele é o Deus da terra, Ele é o Deus da sua escola, Ele é o Deus do seu emprego, Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus do Brasil. Tudo está debaixo da soberania dele. E fico prestando atenção, meus irmãos, em alguns noticiários políticos. O que está acontecendo no Oriente Médio, a influência que a Rússia está começando a ter, o papel do Irã, os Estados Unidos, toda aquela questão do Estado Islâmico no meio disso tudo. E eu fico pensando como é que esses homens talvez vão para suas casas de noite. Eu acredito a maioria deles se achando tão poderosos. Literalmente com o destino de milhões na palma da sua mão. Com uma caneta. E o nosso Deus pode findar com a vida deles em um estalar de dedos. E estalar de dedos, aquele que está decidindo o futuro de nações, é substituído por outro. E não continua. Você já parou para pensar, meus irmãos, se John Kennedy não tivesse sido assassinado, por exemplo? Você já pensou que seria diferente na história do próprio Brasil se Tancredo não tivesse morrido antes de assumir o governo? Você já parou para pensar como que toda a história de países e do mundo seria diferente se o presidente anterior da Venezuela ainda estivesse vivo até hoje? Se está ruim, talvez estivesse ainda pior. E esses homens se consideram, às vezes, parece que eternos. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Tudo está debaixo do domínio dele. Igreja, isso vale para mim e para você também. Se essa semana você for até aquele departamento, aquela repartição, e alguém lhe disser sim ou não, disse sim ou não, por soberania de Deus. Você pode não gostar do sim, você pode não gostar do não. Mas você não pode dizer de maneira nenhuma que um homem frustrou alguma coisa que Deus tinha na sua vida. Eu contei para os irmãos como que há meses atrás, toda a papelada certinha, nenhuma agenda oculta, tudo transparente, encarte do evento que eu gostaria de ir lá nos Estados Unidos, tudo certinho, taxa paga, roupa passada, bonitinho e tal. Aqui, passaporte, documentos, tudo mais, sorriso, falando em inglês, tudo certinho. Tinha nada para dar errado. Até que deu. Com um sorriso, com simpatia, que às vezes aquele mais lhe irrita isso. Nós não vemos motivo para permitir a sua entrada no país agora, quando não vemos motivo para afirmar que o senhor vai voltar. O senhor entendeu quando eu falei que eu vou deixar mulher e 3 filhos, emprego, igreja, tudo, irmãos, mostrei tudo. Naquele dia, meus irmãos, quem me disse não? Deus.
É hora, meus irmãos, de nós colocarmos aquilo que nós estamos vendo sobre a soberania de Deus em diversos textos, mas também na exposição de Esdras, em prática na nossa vida. Eu quero tal coisa, mas alguém me disse não, ou eu não quero tal coisa, alguém disse sim, você vai. Que Deus estava no controle. Essa afirmação de Deus para Abacuque. Diz Abacuque, não se preocupe, eu vou usar esse povo para castigar o meu próprio povo. Mas não se preocupe, o que é dele está guardado, porque sou eu que controlo o destino das nações. Cada célula do nosso corpo, meu irmão, até o próprio planeta Terra e todo o universo está debaixo da soberania deste nosso Deus. Então, diante dessa oposição, essa é a palavra dele, somos servos do Deus vivo. Servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel, se referia a Salomão. E aí no versículo 12 ele fala sobre a razão por que este templo está destruído. Nossos antepassados foram desobedientes. E Deus nos entregou, o nosso Deus nos entregou nas mãos do Babilônio Nabucodonosor. De novo, a carta reafirma, meus irmãos, a soberania de Deus sobre aquilo que está acontecendo com o povo de Jerusalém, com o povo de Judá. Não por causa de Nabucodonosor, mas por causa do nosso Deus, a quem nós desobedecemos. E aí, finalmente, no versículo 13, ele fala, contudo, no seu primeiro ano, Ciro, a resposta, meus irmãos, é registrada. Perceba, meus irmãos, que esses homens que estão escrevendo essa carta são opositores do povo de Deus. Eles podiam deixar para lá. Não, deixa esse pedaço de fora. Isso aí vai nos atrapalhar, mas eles registram. Deus está no controle. Deus usa até o incrédulo para abençoar o justo. Deus usa até aquele que está contra o povo de Deus para abençoar o povo de Deus. Porque quando ele coloca aqui, meus irmãos, agora o rei Ciro emitiu um decreto. Sabe o que aconteceu na cabeça de Dario quando ele leu isso aqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você se lembra quando Daniel foi para a cova dos leões? Por que o rei não podia ajudá-lo? Ele sabia que Daniel caiu numa armadilha. Ele conhecia Daniel, ele admirava Daniel. Por que ele não podia dizer assim, não. Eu fiz um decreto que quem orasse a qualquer outro que não fosse apenas a mim, ia ser jogado na cova dos leões, mas Daniel não. Daniel é o meu melhor conselheiro. Por que o rei não pôde fazer isso, meus irmãos? Porque a lei assinada por um rei medo-persa não tinha volta. Não tinha o que fazer. Foi o mesmo motivo. Porque Artaxerxes não pôde, o esposo de Esther, não pôde voltar atrás. Não pôde retroceder. E teve que aceitar aquilo que ele havia escrito. Aquilo que ele havia determinado. Que que os judeus seriam perseguidos. Mas aí o que ele fez? No caso de Esther, ele assinou outro decreto, que o povo judeu poderia se defender. Aí a coisa ficou diferente. De um povo que ia ser só atacado, um povo que foi incentivado pelo rei a se defender. E aí não houve matança nenhuma dos judeus naquela época. No caso de Daniel, Deus o livrou. Então quando Dario lê o nome de Ciro, o que ele pensa? Se ele fez um decreto, esse decreto é irrevogável. Não tem como voltar atrás. Viu só, meus irmãos? E são os inimigos do povo de Deus escrevendo aquilo que era necessário que Dario recebesse. Meu irmão, será que você tem ficado com medo dos seus opositores? Se por acaso eles existem? Uma coisa, meu irmão, se você tem sido perseguido no seu trabalho ou na sua escola por seus erros. Você tem um professor que não gosta de você porque viu que você cola na prova, que viu que você é uma pessoa desobediente, uma pessoa assintosa, uma pessoa rebelde. Essa é uma situação. Se tem alguém que lhe persegue no emprego porque você é um mau funcionário, não cumpre com as suas obrigações, essas são questões, meus irmãos, de mau testemunho. Não, então, se essa é a sua questão, por favor, não é com você que eu estou falando.
Mas, meu irmão, se você anda em humildade na sua escola, você não afronta os seus professores, você não é assintoso, você não é orgulhoso, se você cumpre os seus deveres no seu trabalho, se você vive conforme a fé que você diz proferir, mas as pessoas têm se levantado contra você na sua escola, no seu trabalho, ou às vezes até na família, não se preocupe, querido. Quem coloca o conteúdo da carta que vai lhe favorecer é Deus, não outra pessoa. É Ele que faz a pena do ímpio escrever a teu favor, a favor do seu povo. É Ele que faz soberanamente, meu irmão, que tudo aconteça exatamente como Ele deseja. Você sabe, meu irmão, qual é a diferença daquele homem de Deus ou mulher de Deus que sofre uma grande doença ou uma grande perda e a sua vida não é abalada, em comparação àquele que fica em frangalhos? A diferença, meu irmão, é um alto conceito da soberania e do poder de Deus sobre a vida dessa pessoa. Hoje eu lia mais uma vez, nunca me canso de ler sobre a vida de grandes homens de Deus, grandes missionários. Hoje eu lia um breve resumo da vida de Hudson Taylor. Há dias atrás eu tinha lido de John Owen. Eu lembrei de um e de outro porque eles têm uma grande semelhança. Diversos funerais marcaram a vida desses homens. Filho após filho. Na verdade, John Owen enterrou um filho de 2 em 2 anos da sua vida de casado. No alto da sua velhice, meus irmãos, você não vê aposentadoria. Hudson Taylor está na Suíça tratando da sua esposa. E a sua esposa morre também. Segunda esposa já, porque a primeira já havia morrido. Aí você pensa que esse homem, meus irmãos, no final da sua vida, idoso, o que ele vai fazer? Vou voltar para Londres, vou esperar o resto dos meus dias na tranquilidade. Ele retorna para a sua China. Para cerca de um ano depois morrer no campo missionário, onde ele havia impactado uma nação inteira. Qual é a diferença? O que esses homens, meus irmãos, de carne e osso, que suam como você, que ficam doentes como eu e você, qual é a diferença? Um alto conceito da soberania de Deus. A minha vida não está ao acaso. Deus não foi surpreendido por este diagnóstico. Deus não foi surpreendido por esta carta de demissão. Deus não foi surpreendido por esse revés na minha vida. Meu Deus está no controle. Isso não apenas precisa, deve mudar tudo na nossa vida, irmãos. Absolutamente tudo. Porque agora, meus irmãos, quando eles são ameaçados com esta carta, e eu não sei se eles tiveram logo acesso à carta, mas eles tiveram acesso porque Esdras está registrando o conteúdo da carta. Eu fico vendo, meus irmãos, eles lendo a carta e olhando assim, mas peraí, essa carta está melhor para a gente do que para eles. Então vamos continuar construindo, vamos continuar confiando. Porque ela continua, meus irmãos, dizendo que Ciro não apenas fez o decreto mandando construir, mas tirou até os utensílios do templo de Jerusalém, do templo babilônico, tirou ela de lá e mandou junto para a construção do templo em Jerusalém. Conta toda a história, ainda menciona um homem chamado Sesbazar. Há um debate se esse Sesbazar é o mesmo Zorobabel falado em outro idioma. Você sabe, né? De um idioma para outro os nomes mudam. O Pedro em português é Peter em inglês. O João em português é Jean em francês, assim por diante. Então há um debate se ele está se referindo ao mesmo Zorobabel ou ao outro homem, que era de confiança do rei Ciro para cuidar de tudo aquilo que ele havia ordenado, e Zorobabel era o homem que cuidava do povo judeu. Não importa. Eles registram este nome. Por quê? Porque era este nome que teria saído a pena de Ciro. Ele controla tudo para que seja conforme ele desejou. Nosso texto termina, meus irmãos, na verdade, com um pedido para Dario. No versículo 17, agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto.
Você pode ler em casa durante a semana o capítulo 6 que vamos ver semana que vem. E nós sabemos muito bem que a carta será encontrada. O decreto será encontrado. Por quê? Porque Deus está agindo soberanamente, restaurando, meus irmãos, o compromisso do povo, intervindo. Você sabe, meu irmão, o devocional que você faz, que toda a nossa igreja faz junto, já foi escrito há mais de ano. Ele não foi inclusive nem feito para o ano de 2015. Eu já contei essa história quando nós compramos, mas posso contar de novo. Quando eu fui comprar os devocionais, essa era uma sobra, uma enorme sobra. Haviam centenas e centenas de devocionais lá, com preço bem mais barato. Por isso nós compramos aqui a R$10. Chegou aqui 9 quebrado com frete. E como nós vimos, os deste próximo ano estão o dobro. De vez em quando, meus irmãos, eu estou fazendo a minha devocional. Essa semana eu tive que fazer outra leitura bíblica, porque eu não sabia onde eu tinha enfiado. Mas em outras semanas que eu tenho feito o mesmo texto que você, mesmíssimo, eu fico fazendo aquela devocional e aquele texto cai como uma luva no dia que eu estou vivendo, na semana que eu estou passando. Como se uma força sobrenatural e onisciente tivesse planejado isso. Você começa a perceber, meu irmão, o porquê que não importa se cada um for fazer um devocional diferente ou nós todos seguimos o mesmo manual de devocional. O papel da palavra de Deus, meu irmão, é que você volte a reconstruir o templo na sua vida, metaforicamente falando. Que você não dê ouvidos à oposição. Que você deixe de lado as outras prioridades e alinhe as prioridades de Deus na sua vida. Que você comece a questionar, será que eu estou fazendo do Senhor o Senhor nesta ou nesta área da minha vida? Eu me lembro, meus irmãos, uma amiga minha de adolescência, estudávamos juntos e ela era de outra igreja batista. E quando eu fui presidente dos adolescentes de todo o nosso bairro, nosso pequenino bairro de mais de, na época, 300 mil habitantes, ela foi a minha vice-presidente. Algumas coisas, meus irmãos, a gente nunca lembra na nossa infância ou adolescência ou juventude, mas algumas coisas ficam marcadas como a ferro. E a explicação que a minha amiga Viviane tinha para a vontade da nossa vida é como um bolo. É claro que quando nós temos um bolo, nós fazemos as fatias para dar um pedaço para cada pessoa. Mas no bolo da nossa vida, ele foi destinado para ser dado cada fatia ou o todo para apenas uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Deus. E a Vivinha falava, meus irmãos, algo tão simples. Todo mundo podia compreender ali na nossa escola, no nosso encontro jovem que nós tínhamos. Muitas vezes nós fazemos um corte e fazemos uma fatia considerável. Sabe aquela fatia de desenho animado? Os 4, 5 dedos de largura. E nós damos para Deus achando que estamos abafando. Toma aqui, Senhor. É de coração. Primeiro pedaço para tu. A gente dá. A maior parte ficou lá no prato para mim. Nos contentamos porque nós demos um pedação para Deus. Então, na verdade, meus irmãos, o que a ilustração da minha amiga queria dizer é: Senhor, o bolo é todo teu. E você sabe o que é mais maravilhoso, meus irmãos? O nosso Deus nos convida a participar do bolo com Ele, quando nós damos todo para Ele. Isso é que é o mais tremendo da vida com Deus. Porque parece que a gente vai dar para Ele, a gente vai ficar sem nada, na tristeza, na penúria, na lamúria, quando na verdade Ele nos traz uma vida cheia de ricas promessas. Da sua unção, que a primeira carta de João fala que está sobre nós. De ter nos dado tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade.
uma vida de contentamento onde Ele nos basta, mais do que qualquer outra coisa. Que nós possamos, meus irmãos, compreender que a restauração do nosso compromisso só acontecerá se nós não negligenciarmos e nós não dermos as costas à intervenção de Deus. Porque sim, a pregação de Ageu e Zacarias naqueles dias poderia ter sido, como foi de muitos outros profetas, rechaçada. Mas graças a Deus o povo ouviu os seus profetas, arrependeu-se, mudou as suas prioridades e voltou a reedificar o templo. Que a palavra de Deus tenha, amados, o mesmo efeito na minha e na sua vida. Oremos. Deus, nós sabemos quantas áreas da nossa vida precisam ser muito mais tocadas pela Tua palavra. Nós sabemos que muitas vezes temos sobrevivido com quase nada. E aquilo que lemos da Tua palavra, muitas vezes temos feito ouvido surdo. Dá-nos, ó Deus, que esta semana possamos olhar para a Tua palavra e aquilo que ela nos confrontar, nos exigir, seja, ó Deus, o nosso desejo de obediência, porque, ó Deus, isto trará, sem dúvida alguma, grande mudança na nossa vida, grande bênção para a nossa vida. Obedecer a voz de Ageu e Zacarias se transformou não em algo que estragou a vida, ou estraga prazeres na vida do povo de Jerusalém, mas em algo que trouxe a eles bênção. A bênção do agir de Deus e de ver as promessas de Deus se realizando na vida deles. Eu creio que o mesmo a Tua palavra fará nas nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.